Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Oficina Esotérica. Para quem não me conhece, o meu nome é Isabel Martins. Eu sou a criadora e fundadora da página de Facebook Oficina Esotérica, deste canal de YouTube e da página de Instagram Isabel Martins Oficina Esotérica. Estes três canais, estas três redes sociais, dedicam-se maioritariamente ao estudo e à divulgação da cartomância nas suas diferentes vertentes, com tarot, tarologia, com Petit Lenormand, também conhecido como baralho cigano, com cartas de jogar tradicionais, a cartomância tradicional, com baralho espanhol, com veras síbilas, com cartas Kipper, com cartas Whitman, com o oráculo de Portugal, que foi um oráculo criado por mim, entre muitos outros oráculos. O trabalho com oráculos em cartas. E hoje vimos para a habitual previsão semanal, a contar de dia 29 de setembro a dia 5 de outubro. Vamos nesta previsão, já para esta semana, fazer a transição do mês de setembro para o mês de outubro. No dia 30, teremos uma lua crescente em Capricórnio. Capricórnio é um signo que nos fala de estrutura, de segurança, de disciplina, de trabalho. Estas características vão estar em alta com uma lua crescente, vão ser evidenciadas, aumentadas. Vamos aproveitar estas energias para colocarmos em andamento planos para nos levarem mais além, mais para a frente, com todas estas características que acabei de referir ao nosso dispor e num sentido crescente de características. Eu hoje venho para a habitual previsão com um Petit Lenormand, o Lotom Lenormand, adequado a esta estação em que nos encontramos. Trago como prometi mais um tarot de gatos, o Mystical Cats Tarot. Estamos a deixar e a despedir-nos do mês de setembro. O mês de setembro foi dedicado à força dos felinos, à força dos gatos, e por isso trago mais uma vez para finalizar o mês um baralho de gatos. Trago também um oráculo muito especial, o The Enchanted Forest Oracle Cards, e por fim irei tirar uma carta de força com o habitual oráculo rúnico, com as cartas rúnicas que eu costumo trazer para tirar uma runa de força. Bom, vou começar por beber um pouco do meu café para energizar a leitura. E vamos começar por baralhar o Petit Lenormand, o baralho cigano. Vamos tirar as cartas de referência. Ele está por ordem, vou ter que baralhar bem. Eu gosto de baralhar ao vivo para vocês poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas. Relembro também que estas leituras são leituras intuitivas, coletivas, gerais, não vão ressoar com todas as pessoas. Peguem só aquilo que fizer sentido para vocês, o que não fizer sentido, descartem, lancem no universo, porque pode ser para outra pessoa qualquer que esteja a visualizar o vídeo. E apelo também a que utilizem a vossa inteligência e a vossa intuição para se conectarem diretamente com estas cartas e poderem ir mais além dos detalhes que eu irei providenciar durante a leitura, nesta leitura ou em todas as leituras do canal. A última palavra é vossa. Tendes livre-arbítrio para usardes estas informações que eu vou providenciar como muito bem entenderem. E, portanto, olha, caiu qualquer coisa. Não sei o que é que caiu, mas caiu qualquer coisa. Eu logo irei ver o que é que caiu. E como eu estava a dizer, a última palavra é vossa. A leitura também é feita por vocês. Bem, eu penso que o Petit Lenormand já estará baralhado, embora a sequência das cartas possa sempre nos surpreender, mesmo quando baralhamos tremendamente bem. Mas eu penso que as cartas já estão suficientemente baralhadas. Vou fazer um corte.
fazer um leque e tirar cartas. Princípio da semana, meio da semana, final da semana, o que está a dificultar a semana, o que está a favorecer a semana. Só chegar um pouquinho mais para aqui os restantes oráculos. Ok. Bom, a semana começa de forma promissora com a carta da mulher. Este princípio de semana surge-nos com uma carta pessoal, uma carta que identifica os consulentes e as consulentes para quem eu estou a ler e para quem eu estou a fazer esta leitura. Em princípio, uma energia feminina estou a ler para as mulheres. Ou então, esta carta também indica que alguma presença feminina, alguma pessoa do sexo feminino nas nossas vidas será bastante importante neste princípio de semana. Ela pode surgir para nos ajudar a resolver alguma situação de vida. Quando esta carta sai num âmbito geral, aconselha-se, apela-se a que as pessoas, sejam homens ou sejam mulheres, utilizem a sua parte feminina para lidar com as situações que têm entre mãos. Portanto, uma abordagem feminina às situações, uma abordagem com inteligência, intuição, amor, com doçura, com gentileza, com educação, são tudo epítetos que vão favorecer este princípio de semana. Todos os epítetos femininos vão ajudar a que as situações de vida se resolvam de uma forma mais fácil. E, como disse, eventualmente uma mãe, uma esposa, uma irmã, pode também ser uma pessoa dentro da esfera profissional, uma mulher dentro da esfera profissional, colega ou uma chefe que vai ter um papel preponderante para a resolução das situações, sejam elas de âmbito familiar, de âmbito profissional, de âmbito social, vai ajudar a resolver alguma situação de vida neste princípio de semana. A semana prossegue de forma bastante auspiciosa com a carta do Trevo. A carta do Trevo é no Petit Lenormand, no sistema Petit Lenormand, a carta considerada a carta da pequena sorte, isto na escola europeia, nas escolas europeias de uma forma geral. Na escola brasileira não é assim, mas eu leio as cartas do Petit Lenormand mais de acordo com a escola, com as escolas europeias. De facto, só leio a carta da cruz como sendo, e como a escola brasileira, como sendo uma carta de vitória. E ela nas escolas europeias é uma carta de dificuldades. Mas não é essa a carta que está na mesa. A carta que está na mesa é a carta do Trevo, e o Trevo, como referi nas escolas europeias, fala-nos da pequena sorte, fala-nos de pequenos golpes de sorte que vão ajudar à resolução das situações de vida que temos entre mãos. São cartas boas, tradicionalmente, classicamente, que favorecem o jogo, mas não estou aqui a promover de forma alguma o jogar indiscriminadamente, mas se tiverem que fazer os vossos jogos, é uma carta auspiciosa para quarta e quinta-feira, que pode trazer alguma sorte. Estas oportunidades das quais esta carta fala não são oportunidades assim muito retumbantes, não são coisas muito grandes, muito evidentes. Às vezes surgem, estes pequenos golpes de sorte surgem de forma simples, vêm de pessoas simples e também surgem de forma simples. Mas é, sem dúvida alguma, uma carta de mudança, uma carta de esperança, e da pequena felicidade, que pode nos trazer pequena felicidade. E, portanto, o meio da semana está muito bem aspectado com esta carta. E para o final da semana vem a carta da grande sorte, vem o Sol. Portanto, temos a sorte a nosso favor durante toda a semana, que vai de 29 de setembro a 5 de outubro de 2025. Porque a carta do Sol para este final de semana, que já saiu a semana passada na posição de favorecimento, vem aqui com energias de vitória, de sucesso, de felicidade
é a verdade, é a claridade para se resolver as situações. Aquilo que estava mais nubloso, aquilo que estava mais complicado, vê agora uma nova luz que nos permite resolver as situações de vida de forma bastante promissora. É uma carta de um resultado positivo quando sai numa tiragem de cartas e, portanto, o fim de semana está muito bem aspectado. É uma carta de muita energia, de alegria, de positividade, de otimismo. E todas estas características que eu acabei de referir, todos estes epítetos devem ser trabalhados, devemos dar-nos conta deles na nossa vida para os podermos potenciar por forma a sermos beneficiados por estas energias. O que é que está, contudo, a dificultar a semana? Bom, uma carta positiva numa posição desfavorável, a carta das estrelas. A carta das estrelas fala-nos também de sonhos, fala-nos de fantasias, de inspiração, de foco, de direção. E durante esta semana pode haver, em algum momento, alguma falta de orientação, alguma falta de direção, pode haver aqui alguma propensão exagerada para se fantasiar muito e para se ter algum tipo de ilusão com alguma questão que temos entre mãos, e isso não vai favorecer a evolução da semana. Mas como é uma carta tão positiva, mesmo numa posição desfavorável, a sua ação, o seu resultado não é uma coisa assustadora. Temos que ter cuidado para disciplinar os nossos pensamentos, disciplinar a nossa mente e não nos deixarmos iludir por algumas circunstâncias mais fantasiosas na nossa vida. E o que é que está a beneficiar a nossa semana? Bom, uma carta muito bem-fazeja, uma carta muito benéfica, a carta da árvore. E aqui é tudo aquilo que diz respeito à estrutura, ao crescimento, um crescimento lento, mas que é muito bem-vindo e que é muito estruturado e que é muito duradouro. É uma carta de longevidade, que nos fala de longevidade. É uma carta que nos fala de vitalidade, de saúde. As questões da saúde irão favorecer a evolução da semana. Se tivermos que lidar com aspectos que digam respeito à nossa saúde ou à saúde da nossa família, do nosso clã, essas questões irão beneficiar a evolução da semana. E, portanto, também nos fala de alguma proteção espiritual e de karma, de recolhermos também os frutos das nossas semeaduras, das nossas sementeiras. E, portanto, vai favorecer, o que vai favorecer esta semana serão estes aspectos da saúde, os aspectos do crescimento lento, mas sustentado, e também as questões que digam respeito ao nosso clã, à nossa família, às nossas raízes. Eventualmente, alguma questão que se clarifica dentro da família ou acerca da família vai providenciar uma evolução positiva para a semana. E bom, com o Petit Lenormand foram estas as energias para a semana de 5 de setembro, de 29 de setembro a 5 de outubro de 2025. Assim é que é, já estava a trocar as datas. Agora vou tirar uma carta de força com os arcanos maiores do Mystical Cats Tarot. Eu depois irei deixar os créditos na descrição, como habitualmente, mas a caixa do tarot é esta. E também irei tirar uma carta de força com os arcanos menores. E depois uma carta de força com o Enchanted Forest Oracle Cards. Vamos baralhar os arcanos maiores primeiro, ao vivo, como eu costumo sempre fazer, para vocês poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas. Este também é um baralho muito bonito de gatos, gosto muito destes baralhos de gatos que eu tenho. E vou fazer um corte, penso que já estão baralhados os arcanos maiores, fazer um corte, fazer um leque e tirar uma carta.
Sai-nos uma carta desafiadora com o arcano maior, a carta da Torre. Já lá iremos. E vamos agora baralhar os arcanos menores para ver o que nos reserva a semana, a próxima semana, os próximos 7 dias em termos de tarot. Só beber mais um pouco do meu café. Eu penso que já está baralhado. Vou fazer um corte. Fazer um leque e tirar uma carta. Bom, temos uma carta desafiadora nos arcanos maiores, como eu referi, a carta da Torre. A carta da Torre. E temos uma carta bastante positiva nos arcanos menores, que é o 6 de terra, o 6 de ouros. Bom, a Torre fala-nos de algo que repentinamente se destrói, de disrupção, de rupturas. Mas essas rupturas, essas disrupções, essas desconstruções que acontecem não têm que ser sempre avassaladoras e não têm que ser sempre algo que nos coloque medo. É uma libertação quando há um momento Torre. Isto pode significar, por exemplo, o abandono de um círculo vicioso em relação a alguma situação, seja uma situação relacional, afetiva, seja uma relação familiar, seja uma relação profissional. Pode haver aqui uma desestruturação a esse nível e um finalizar de coisas que são viciosas, que são padrões repetitivos que têm que ser desmoronados para que algo melhor possa entrar na nossa vida. Nem sempre estas disrupções, estas rupturas, estas mudanças repentinas na nossa rotina são para pior. Muitas das vezes são para melhor porque elas vão pôr cobro, vão pôr finalização a algumas coisas que já não fazem sentido na nossa vida, precisam mesmo ser destruídas e a verdade vai aflorar depois deste momento Torre. Há claridade e há uma grande capacidade, uma grande energia de reconstrução, mas sobre agora fundações mais corretas para nós, mais benéficas para nós. É o que esta carta da Torre nos pode indicar para esta semana de 29 de setembro a 5 de outubro de 2025. A carta do 6 de terra, do 6 de ouros, do arcano menor, fala-nos de um equilíbrio entre dar e receber. E, portanto, há aqui uma procura bastante sustentada, bastante equilibrada e bastante prática de se encontrar equilíbrio, principalmente no que diz respeito a questões de foro material, a questões económicas, a questões financeiras, mas também a tudo aquilo que diga respeito a equilibrarmos os nossos recursos de vida e a fazermos o melhor que podemos com aquilo que temos. É uma carta de generosidade, que pode ser generosidade da nossa parte em relação a alguém ou de alguém em relação a nós. É o que esta carta de 6 de ouros nos indica para a próxima semana. E bom, com o tarot foram estas as energias para os próximos 7 dias. Vou agora tirar uma carta de força com o Enchanted Forest Oracle Cards. Este oráculo também está de acordo com esta altura do ano, esta estação de outono. Este oráculo está em inglês. Se eu não souber traduzir alguma palavra, eu vou-me socorrer da internet para fazer uma melhor tradução, mas eu irei dar o meu melhor na tradução e na interpretação da carta.
uma carta de força para os próximos 7 dias e para todas as pessoas que se sintonizarem com este vídeo e queiram obter uma mensagem clara, direta e objetiva para as suas vidas. Eu penso que já está baralhado o Enchanted Forest Oracle Cards, o Oráculo da Floresta Encantada. Tirar uma carta do leque. Lebre. Engraçado, nós estamos na Páscoa, mas saiu-nos uma lebre, que também é um animal outonal. Aqui está. Lebre. E o que é que nos diz esta carta? O que é que nos apela este animal da floresta? Confiem nos vossos instintos e sigam-nos. Confiem nos vossos instintos e sigam-nos. E, atendendo a um momento torre que aparentemente vamos ter na próxima semana, é mesmo fundamental nós confiarmos nos nossos instintos, na nossa intuição, mas também um pouco na nossa inteligência, porque também estamos a lidar com cartas de terra que exigem uma certa segurança, uma certa estruturação. Estamos no dia 30 com uma lua em Capricórnio, que também é um signo de terra e que também exige estrutura, disciplina, estruturação, segurança. E, portanto, usem também a inteligência. Usem os vossos instintos, a vossa intuição, sim, mas também a inteligência para poderem resolver todas as situações de vida que tiverem entre mãos. E bom, com o Enchanted Forest Oracle Cards foi a carta de força. E por fim vou tirar uma carta rúnica. Eu vou-me socorrer da minha cábula escrita e também da descrição da carta que a carta traz para a runa que sair. Vamos baralhar um pouco as runas, as cartas rúnicas. Vamos fazer um corte. Fazer um leque e tirar uma carta. Mesma runa, eu disse carta, mas é a runa. A mesma runa da semana passada. Continuamos numa força de nautice, numa força de necessidade. É a fricção necessária. É uma carta é uma runa que nos fala das necessidades de sobrevivência, da resiliência e das lições de vida. Os símbolos-chave para esta runa são os pauzinhos cruzados na fricção, quando se faz fogo com os paus, as cicatrizes e um nó na madeira. O elemento é o elemento fogo, é a dor transformativa, diz respeito este fogo à dor transformativa. A cor é o preto acinzentado. A deidade associada a esta runa são as Norns, as tecedeiras do destino, as tecelãs tecedeiras do destino. E uma meditação que se pode utilizar com esta runa é focarmos-nos na nossa respiração, mas através do desconforto, para percebermos que a necessidade é fundamental para podermos às vezes sair de uma situação de vida. Criar-se um tipo de necessidade para que nós possamos alavancar a nossa vida de uma forma diferente. O aviso que esta runa nos traz é que a fricção cria calos, mas também fogos. E nos usos modernos para a carreira é o ultrapassar de limitações dos nossos recursos, das limitações dos nossos recursos. Em termos de relacionamentos, é o sobreviver de forma forte e junta, a par, através dos tempos. E a magia que está associada a esta runa pode ser para reforçamento, fazer o reforço de runas mescladas, de binding runes. E bom, esta é a descrição da runa Nautice. Eu vou ler também
a minha cábula para Nautize. Vou também ler a minha cábula. Nautize é a superação de limitações, são as lições através da escassez, é a disciplina e paciência, é o reconhecimento das necessidades reais, das reais necessidades que nós temos na nossa vida e é a força na adversidade. Não é nada estranho que esta runa saia numa semana em que temos uma lua crescente em Capricórnio. E bom, foram estas as energias para os próximos 7 dias. Espero que tenham gostado desta leitura, que ela possa servir de farol para vocês poderem avançar a próxima semana de forma mais prevenida e mais agradável, porque não? Aproveito para agradecer todas as interações com o canal, nomeadamente as visualizações, os gostos, os comentários, as partilhas. Convido-vos a partilharem este vídeo com alguém que vocês considerem que se poderia beneficiar com este tipo de leituras, que poderia gostar deste tipo de leituras. E se são novos aqui no canal, convido-vos a contemplarem a ideia de subscrever o canal, de ativar o sininho das notificações para terem sempre indicação de quando temos um vídeo novo na plataforma. Se são recorrentes aqui no canal, se vieram de novo aqui ao canal, muito agradecida pela vossa interação. Como eu referi, agradeço todas as interações com o canal, elas são muito precisas para o fazer crescer e daí estes meus pedidos. Convido-vos também a deixarem um gosto neste vídeo para ele poder alcançar mais pessoas. Sendo assim, despeço-me até ao meu próximo vídeo, desejando a todos uma excelente semana. Até lá!